Hoje estamos no capítulo 20 do livro de João, penúltimo capítulo do livro, penúltima aula do nosso estudo do livro. E nesse capítulo, a ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que a morte de Jesus é uma parte fundamental do plano eterno da salvação, tanto que nós comemoramos esse sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, celebramos isso na ceia, lembrando do sacrifício que ele fez, do corpo e do sangue que foi derramado. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Ele fez o sacrifício perfeito, aceitável ao Pai, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ainda não resolveu todo o plano de Deus, porque se ele tivesse morrido e sem ressuscitar, nós não teríamos acesso ao céu. Então, na ressurreição, ele venceu a morte, abriu acesso à vida eterna para todos nós. Como ele vive, nós também somos ressuscitados figuradamente no batismo e esperamos a ressurreição quando o corpo vai ser transformado para entrar na presença do Senhor para sempre. Obviamente, nós temos 4 relatos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um inclui alguma coisa que os outros não falam, e assim cada um tem uma certa ênfase. No caso de João, a ênfase desde o início do livro tem sido nas provas da divindade de Jesus. Então, aqui também nós observamos a ênfase nas provas que mostram que Jesus é de fato o Filho de Deus, que ele é o eterno Deus. E assim que ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. João vai focalizar essa questão da divindade de Jesus, ainda aqui no capítulo 20. Vamos ler do capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Estou lendo aqui na revista e atualizada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde se puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creio, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ok, agora, Rosana, a primeira pergunta da noite. Quem foi ao túmulo de madrugada no primeiro dia da semana? Maria Madalena. Ok, Maria Madalena. Maria Madalena foi. Acho interessante que temos visto um certo destaque na participação de mulheres nessa história. Destacou as mulheres que estavam ao pé da cruz durante a crucificação. Agora, na ressurreição, no relato de João, o destaque está em Maria Madalena. Em outros registros, outras mulheres também foram de manhã para o túmulo. Mas, embora ele deu para os homens responsabilidades de liderança na igreja, apóstolos, presbíteros, etc., as mulheres têm um papel bastante importante em todo o aspecto da história do Senhor Jesus. E a pergunta número 2 para o Léo, ela foi falar com quem e o que ela achou que havia acontecido com o corpo de Jesus? Ela foi falar com Simão Pedro e outro discípulo, que era aquele que Jesus amava, e ela achava que eles haviam tirado o corpo de Jesus. Ok. E esse outro discípulo quem Jesus amava seria quem? Léo? Provavelmente João. Ok. Provavelmente se refere a João, inclusive a maneira que ele fala aqui, detalhes que os outros não falam, porque ele estava lá. Quem chegou primeiro, quem entrou primeiro, essas coisas que Mateus, Marcos e Lucas não relatam da mesma forma.
E ela, preocupada agora que tiraram o corpo do nosso filho, ou do nosso Jesus, o Filho de Deus, tiraram o corpo, nós não sabemos onde colocaram. Sugere que ela demorou um pouco para entender a questão da ressurreição. Jesus havia falado várias vezes sobre isso, mas não entenderam imediatamente o significado do túmulo vazio. E pergunta número 3, Becca. 4 partes aqui. Sobre os discípulos que foram ao túmulo, responda aqui, quem chegou primeiro? O outro discípulo, que é João. Ok? Quem entrou primeiro? Pedro. Pedro entrou primeiro. O que viram quando entraram? Eles viram os lençóis de linho, né? Mas o corpo de Jesus já não estava lá. Ok, exatamente. Os lençóis, até o lençol da cabeça à parte, mas nada do corpo. E assim, eles agora chegaram a qual conclusão importante? Eles ainda não tinham entendido, né, pelo versículo que a gente leu. Agora, esse último que você leu, eles não tinham entendido ainda, né, que Jesus tinha ressuscitado. E voltaram para casa. Ok. E se você pegar. Opa, falhou aqui. Se olhar versículo 8, no final do versículo 8, fala, viu e creio. Depois, quando diz, pois ainda não tinham compreendido, acredito que está dizendo que naquele momento, finalmente, eles entendiam. Que até aquele momento eles não haviam entendido, mas agora entenderam que Jesus, de fato, havia ressuscitado. E a pergunta número 4, depois de mais uma leitura, 4 vai para Maria, mas Maria, vamos primeiro ler os versículos 11 ao 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ok, Maria foi especialmente privilegiada aqui com esse contato direto com Jesus. No relato de João, a primeira pessoa que vê Jesus depois da ressurreição. E agora a pergunta 4 sobre isso. Maria, boa noite e bem-vinda. Quando Maria olhou para dentro do túmulo, o que ela viu? Oi, Denis. Tudo Eu bem? coloquei assim. Ela viu 2 anjos, um sentado na cabeceira e o outro aos seus pés, de onde Jesus estava deitado. Perfeito. E eu quero voltar para isso na última pergunta da noite, mas por enquanto esse fato é o que observamos aqui. Esses 2 anjos vestidos de branco, onde estava o corpo de Jesus? Muito bom. E a pergunta número 5 para você também, Maria, sobre as conversas que ela teve sobre o corpo de Jesus, várias perguntas aqui. O que os anjos perguntaram para Maria Madalena? Mulher, por que choras? Ok. Por que ela estava chorando? Ou seja, eles sabiam que não tinha motivo. Era um momento de alegria, mas ela não entendeu isso ainda. Então, como que ela respondeu? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ok?
E como é que Jesus apareceu? Maria estava voltando para trás e então ela vê Jesus em pé. Sim. Um, diz que ela não o reconheceu nesse momento, mas ele estava atrás dela. Quando ela virou, estava esse homem que ela imaginou ser um jardineiro. E assim, o que ela perguntou? Oh, desculpa, o que ele perguntou para ela? Mulher, por que choras? Quem buscas? Ok. Basicamente a mesma coisa que os anjos haviam perguntado. Por que chora? E ele acrescentou, está procurando quem? E quando ela reconheceu que era Jesus, qual foi a instrução que ele deu para Maria? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Muito bom. Exatamente. E ele ainda teria que subir. E não fica muito claro aqui se houve algum sentido em que ele subiu e depois voltou, ou se ele está se referindo à ascensão dele que viria depois, e que ele tem certas coisas para realizar. Mas o que ela fez depois de sair? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ok. Maria, gostei do jeito que você respondeu, pegando exatamente o que o texto diz em cada caso, porque uma boa parte do propósito dessas perguntas é de incentivar a leitura cuidadosa do texto, para ver o que o texto diz. Depois nós podemos, às vezes, tirar alguma lição, alguma conclusão, mas a primeira coisa é de saber o que o texto diz. Parabéns, fez muito bem. E agora pergunta número 6 para Bruno, depois da próxima leitura aqui. Do versículo 19 ao 23 diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Então, alguns desafios nessa parte da leitura aqui. E a pergunta número que estamos aqui, número 6, para Bruno. Quando foi que Jesus apareceu aos apóstolos? E que evidência ele lhes deu para mostrar que era ele mesmo, ressurreto? Jesus apareceu no primeiro dia da semana, ao entardecer, e ele mostrou as mãos e o lado onde estavam as marcas da crucificação, como Ok, evidência que era ele mesmo. muito bom. Interessante que as duas vezes que ele fala que as portas estavam trancadas, dá a impressão que Jesus simplesmente apareceu na casa, que como se tivesse passado pela parede ou simplesmente apareceu do nada. E com certeza ele teria toda a capacidade para isso, de aparecer em qualquer lugar que ele quisesse. Então ele aparece nessa casa trancada e mostra as mãos e o lado onde entrou a espada, assim a lança, mostrando que realmente foi o mesmo corpo que foi crucificado. O que isso frisa para nós é o fato que a ressurreição foi corporal. Não foi apenas o Espírito de Cristo que ressuscitou. O corpo de Cristo ressuscitou. E assim, quando fala sobre nossa ressurreição, a nossa ressurreição também vai ser corporal. Não é só o Espírito, mas Deus vai ressuscitar os corpos e transformar os corpos de cada pessoa. E pergunta número 7, Josias, o que Jesus deu aos apóstolos? Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos. Ok. Eu não coloquei mais coisa aqui na tela, Josias, mas esses comentários sobre o Espírito Santo apresentam alguns desafios, talvez, e eu não tenho respostas para tudo. Sabemos que Jesus já tinha dado para eles poder para realizar milagres. Quando ele mandou os
discípulos a saírem pregando. Ele deu poder para expulsar demônios, curar enfermos e até ressuscitar mortos. Então, no sentido de dons milagrosos, ele já tinha dado pelo menos alguns dons para eles. Sabemos também que ele disse, naquele discurso do capítulo 14 a 16 de João, que ele precisava voltar ao Pai para enviar o Espírito Santo. E assim, a impressão é que tem algum sentido que enviaria depois de voltar para o céu, que combina bem com o que nós temos em Atos 2, que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Então, talvez a melhor maneira de entender isso é que tem medidas do Espírito Santo, que ele deu alguns dons em um momento, deu aqui um certo poder na pregação da mensagem, e em outro momento daria para eles uma medida mais completa do Espírito Santo, dando para eles poder para realizar todo tipo de milagre e demonstrar credenciais do apostolado. Não temos todas as informações que talvez desejaríamos ter sobre esse assunto. Então, tem mais de um sentido, parece, de dons ou do próprio Espírito que ele dá aos apóstolos. E agora a última leitura e depois as perguntas 8 em diante, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, afirmação de propósito do Evangelho de João, aí, mas agora as perguntas. Número 8 para Rosana. Rosana, quem estava ausente quando Jesus apareceu aos apóstolos naquela primeira vez? E como Tomé. ele reagiu ao testemunho dos outros apóstolos? Tomé não estava presente e foi Tomé que ele duvidou. Sim. Até um pouco difícil entender isso. Tem tantas testemunhas, pessoas de confiança, mas ele ainda duvida. Mas, de alguma forma, essa incredulidade de Tomé nos ajuda, porque depois Deus vai dar para ele, Jesus vai dar para ele uma evidência reforçando o que já tinha feito e assim dando para nós a confiança mesmo na ressurreição de Jesus. E a pergunta número 9, voltando para o Léo. Léo, demorou quanto tempo para Jesus aparecer a todos, inclusive a Tomé? E como Jesus respondeu à dúvida de Tomé? Demorou uma semana e Jesus falou que ele podia ver e tocar as mãos dele, nas mãos dele e tocar no seu lado. Ok. E essa expressão 8 dias depois geralmente seria justamente isso, uma semana. E assim ele deu para ele a oportunidade de tocar. Nada indica que alguém teria falado para Jesus sobre isso que Tomé disse. Mas Jesus sabia o que Tomé tinha dito antes e ele já dá a oportunidade para ele, logo no início, para poder tocar e ver a prova da ressurreição dele. E a pergunta número 10, Emerson, qual foi a grande confissão feita pelo apóstolo, que antes era cético? Agora, o que ele disse? Ele disse, né, no versículo 28, né? Senhor meu e Deus meu.
Exatamente. Uma grande confissão de reconhecer que Jesus é Senhor e é Deus. Então, Tomé duvidou antes, mas agora realmente ele tem essa convicção sobre quem é Jesus Cristo. E a pergunta 11, voltando para Beca, considerando essas palavras de Jesus no versículo 29, onde ele fala, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E depois o que João diz no 30 e 31 sobre os sinais, como alguém que não viu Jesus, como nós, por exemplo, pode crer em Jesus? Pela fé. E o que é a base dessa fé? É o evangelho, né? Ok, exatamente, a palavra. Inclusive é isso que João está dizendo, que esses sinais foram registrados para produzir a fé. Então é pela palavra, pelo evangelho, que ele está produzindo a fé. Lembramos das palavras de Romanos, capítulo 10, que mostra exatamente esse método que Deus usa para estabelecer a fé. Diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo, pregada, produz a fé. E boa parte da palavra de Cristo são essas provas por meio de sinais da sua própria divindade, que ele apresentou aqui. E nós estamos nessa situação. Nós não estávamos presentes, mas temos as evidências de várias testemunhas oculares sobre o que Jesus realizou de milagres e até a própria ressurreição. Paulo faz um argumento interessante em 1 Coríntios 15, justamente sobre a ressurreição. E o argumento implícito de Paulo é, se você conseguir provar que Jesus não ressuscitou, você acabou com a fé cristã. Mas, ele disse, ele começa a dar a lista de pessoas que estavam fisicamente presentes com Cristo, e fala até de 500 pessoas de uma vez, e falou que a maioria dessas pessoas ainda estava viva. O desafio de Paulo é, vai e pergunte, vai e pesquise, converse com as pessoas, para ter essa convicção de Jesus ressurreto. Ok, pergunta número 12. Vai para o Bruno, sim. Pergunta 12, Bruno. João escreveu para que os leitores chegassem a qual conclusão sobre Jesus? E essas pessoas, desta maneira, teriam qual benefício? João escreveu para que os leitores acreditassem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, eles teriam vida em seu nome. Perfeito. Ele não está escondendo o propósito aqui. Ele quer que o leitor chegue a essa conclusão sobre Cristo, porque essa fé é o que leva à vida. É isso que ele oferece para ele. Eu creio que quando nós estudamos a palavra com pessoas hoje, também podemos ser diretos sobre nosso propósito. Quando estudamos com pessoas ainda não convertidas a Cristo, queremos que a pessoa chegue à conversão. Porque é só crendo em Jesus, se convertendo a Jesus, que vai receber a vida. E nós desejamos isso para qualquer pessoa. Então, eu não vejo problema nenhum falar para alguém que eu quero estudar com você com a esperança que isso vai levar você a tomar a decisão e se converter a Cristo. Pergunta número 13, entrando agora nos desafios. E o primeiro desafio da noite para Josias. Josias, em que sentido os apóstolos teriam poder para perdoar ou reter pecados? Versículo 23, talvez o versículo mais difícil do capítulo. O que você pode falar para nos ajudar? O poder de perdoar e reter pecados se refere à autoridade que Jesus deu aos apóstolos de declarar o perdão de Deus com base no arrependimento e na fé. Eles não decidiam arbitrariamente quem seria perdoado ou não, mas eles proclamariam a mensagem de perdão, conforme a direção do Espírito Santo de Deus. E aí é a decisão da pessoa que define o destino dela. Ok. Eu gostei do fato que você ligou isso justamente com o que ele falou no versículo anterior, quando ele deu para eles o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função de guiar os apóstolos em toda a verdade para que possam pregar
essa mensagem do Evangelho. Quem perdoa pecados, de fato, é Deus. Marcos capítulo 2, naquela cura do paralítico em Cafarnaum, ele foi criticado porque ele falou, filho, teus pecados estão perdoados. E depois ele falou, eu faço milagre aqui para mostrar que eu posso perdoar pecados. Mas Jesus é Deus, e foi uma prova da divindade dele. Eu posso perdoar uma ofensa contra mim, você pode perdoar uma ofensa contra você, mas pecado é ofensa contra Deus, e é Deus que perdoa pecados. Mas o sentido que você falou de declarar a mensagem de perdão é o que ele está equipando os apóstolos aqui para fazer. Os apóstolos ofereceram a mensagem da reconciliação. Paulo até diz em 2 Coríntios capítulo 5 que ele estava com esse ministério da reconciliação como embaixador de Cristo. E o embaixador de Cristo está apelando às pessoas a se entregarem a Jesus para evitar a consequência do pecado. Então, eles estão anunciando os termos definidos pelo Rei Jesus. E como Jesus tinha andado, e alguém fez comentário agora sobre o fato que Jesus aqui na Terra mostrou autoridade para perdoar pecados, ele deu agora autoridade para eles pregarem a mesma mensagem, estabelecendo ou divulgando, melhor dizer, as condições determinadas por Deus para receber o perdão. E continuam indiretamente pregando isso para nós, porque o Evangelho mostra para nós o que é necessário para receber o perdão que Jesus oferece para nós. E a última pergunta da noite, acho que é a primeira vez nesse estudo de João que eu fiz uma pergunta baseada em ilustrações gráficas assim, mas eu coloquei essas duas ilustrações e eu pedi para você refletir sobre a possibilidade de um simbolismo do Antigo Testamento apontando para Jesus. Qual conclusão que você chegou? Emerson? Então, Denis, eu cheguei assim a duas conclusões assim, né, mais assim, diretas assim. Eu estava conversando sobre essa questão aí ontem com a Nayara, com a minha sogra também, que a gente fez tudo junto aqui. E, e assim, foi bem interessante, nunca tinha parado para perceber isso, né? Mas uma das coisas foi a questão da presença de Deus, né? A presença de Deus que antes simbolizada, né, pela Arca da Aliança, que está nessa figura à esquerda, e hoje para nós, né, a presença de Deus com a ressurreição de Cristo, né, e onde nós estamos também ali, né, reunidos em nome do Senhor Jesus, para proclamar também e relembrar, né, a morte e a ressurreição dele, né. E outra coisa também foi o formato ali dessa, acho que eram dois querubins, né, em cima ali da Arca da Aliança. Sim. E aí, bem semelhante também aos dois anjos, né, à disposição ali, né, a gente não sabe exatamente como que era, mas fala que um estava na cabeceira e o outro estava aos pés, né, tipo igual estava nessa foto aí. E no caso dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, como até a gente estudou hoje no Deuteronômio, né, que Moisés coloca as tábuas da lei lá. E essas asas, assim, né, envolvendo ali a lei, e ali também é uma relação, né, entre os anjos, envolvendo ali no caso, vamos colocar aí que fosse Cristo, mesmo que Cristo não estivesse ali fisicamente mais, né, ele estava envolvendo ali o ambiente onde Cristo estava. E no Antigo Testamento era a lei, simbolizado pelos 10 mandamentos, e hoje a nova aliança, no Novo Testamento, a lei são as palavras de Cristo, né? Os ensinamentos, os princípios de Jesus ali. Acho que foi isso que o principal que a gente notou foi isso aí. Ok, muito bom. E realmente, eu acho interessante imaginar essa figura que na Arca da Aliança seriam os dois querubins. Isso é uma ilustração para ter uma ideia sobre isso. E sabemos que a própria Arca da Aliança representava a presença de Deus. A tampa, chamada de propiciatório,
ou essa tampa que representava como se fosse o trono de Deus, e ainda lembrando que quando foi o dia da expiação, uma festa anual dos judeus, o sumo sacerdote levava sangue até a Arca da Aliança. Levou até o trono de Deus, o sangue do sacrifício. E agora nós temos Maria olhando para dentro, vendo talvez uma pedra onde tinham colocado o corpo de Jesus, e onde estaria a cabeça de Jesus, ou estava antes, a cabeça tem um anjo, e perto de onde estavam os pés, outro anjo, a ideia de 2 anjos, e esse lugar onde foi oferecido o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9 talvez ajude para completar a figura, pensando no significado do que Jesus fez no sacrifício. Diz a partir do versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, essa ideia, completando a ideia, pensando no que Jesus fez entrando na presença do Pai no céu, como se estivesse levando o seu sangue para o trono do Senhor, dizendo que agora finalmente tem o sacrifício suficiente, uma vez por todas, feito o sacrifício pelo pecado. A simbologia que nós encontramos em várias coisas nessas escrituras, eu creio que nós devemos ter cuidado de não criar coisas ou acrescentar coisas que não estão nas escrituras. E eu vejo, às vezes, ideias circulando na internet que não tem nada a ver com os fatos históricos e bíblicos. Mas uma figura dessas, Maria olhando lá para dentro, será que ela não pensou que teve, num sentido, o privilégio de olhar para dentro do templo e ver o Santo dos Santos e o sacrifício já entregue por Jesus? Semana que vem, se Deus permitir, a aula número 27 no nosso estudo levou 6 meses, mas finalmente chegamos ao último capítulo do livro de João, capítulo 21. Eu pretendo mandar as perguntas nos próximos dias. Vocês podem já ler sobre aparições de Jesus durante o tempo de uns 40 dias depois da ressurreição dele. Várias coisas interessantes, inclusive uma conversa com Pedro, que prevê a morte de Pedro, que aconteceria 30 e poucos anos depois. Bastante coisa para ver no capítulo 21.